Olá, meus amores, tudo bom? Vídeo novo começando e a gente vai estar falando sobre a saia godê. Lembra? Quem assistiu no outro vídeo sobre saia godê total, também é sobre saia godê total, porém tem muitas dicas e a gente vai estar mostrando alguns probleminhas que acontecem. Primeiro deles, a questão da cintura. Vamos lá, lembra que eu falei que você, quando estiver cortando a cintura com aquele raio que você vai ter, você deve pegar e conferir se essa medida daqui, se ela tá certa, porque como quando a gente corta uma saia longa, que é godê total, a gente precisa cortar duas partes, a parte da frente e a parte das costas. Então você precisa conferir naquele raio, quando você corta, se realmente a medida da frente está certinha. Que é para depois você não cortar a mais ou a menos. E lembra que eu falei que quando o tecido for muito mole, escorregadio, a gente tem que deixar o ângulo mais fechadinho? Por quê? Porque senão, como a gente já está cortando enviesado, provavelmente essa saia, quando chegar aqui, em vez de ficar na nossa cintura, ela vai ficar aqui. Entenderam? Mais uma dica da saia godê. Eu coloquei na minha frente que é para vocês entenderem. Como que se marca a bainha da saia godê? Ou de vestido longo ou de vestido de festa, ok? Vamos lá, eu coloquei a saia aqui na minha frente. O correto da bainha da saia godê é o seguinte: quando você coloca a saia longa, ela tem que estar cobrindo o sapato. Observem bem, quando eu colocar o meu pé para frente, vai aparecer a ponta do meu sapato. Vocês conseguiram ver? Ó, eu vou colocar novamente. Então, assim, essa é a forma correta de você fazer uma bainha em um vestido longo, gente. Tá bom? Ou salto, ou o que for. Quando a pessoa der a passada dela, o sapato dela vai aparecer. Não me façam aquela saia que fica curta, que aparece que ela parada já tá aparecendo o sapato. Tá? Isso tá errado. A gente só faz um vestido longo mais curto quando a gente tá fazendo um vestido de uma mãe de noivo, uma pessoa muito idosa, que aí realmente ela tem dificuldade de usar salto, ela tem dificuldade de andar e ela pode tropeçar. Aí, na verdade, do pé para cima a gente deixa 10, 20 centímetros mais curtos até, que é justamente para ela não cair. Ou até no tamanho midi, que é aquele tamanho abaixo da panturrilha ou até na panturrilha, tá? Então lembrem disso. Um vestido de festa ou uma saia longa normal, a pessoa tem que cobrir o sapato quando ela estiver assim, e quando ela for andar, aparece a pontinha do sapato, ok? Outra dica que eu vou dar para vocês agora é a seguinte: a saia godê, quando uma cliente perguntar, será que fica bom em mim uma saia godê? A gente vai falar o seguinte: para quem tem o quadril muito largo, no geral, fica bom. Só que a gente tem que entender o seguinte: essa saia godê, ela só vai ficar boa numa pessoa que tem um quadril largo demais, se essa pessoa, nessa parte de cima, for fina, ou seja, se ela não tiver muito busto, se o braço dela for fina, se ela for mais fininha aqui, mais magrinha, e essa parte daqui for grande, tudo bem, ela vai colocar uma saia godê e praticamente vai ficar imperceptível essa parte do corpo dela. Mas se ela tiver um quadril enorme, se ela for muito baixinha e se essa parte de cima tiver muito busto e o braço ficar gordo, gente, ela vai colocar essa saia godê, o efeito vai ser exatamente o contrário. Ela vai ficar enorme, vai ficar um balão e amarrado no meio, então não vai ficar bonito. Então lembrem que quando a gente tem uma cliente que ela é baixinha, toda cheinha e que tem muito quadril, o melhor é do evasê ou aquela saia godê que ela tem assim, um meio godê, entendeu? Que tem um pouquinho de repente mais, porque às vezes a cliente não gosta daquele evasê todo retinho, mas aí você faz um evasê mais aberto. Essa é a melhor forma, porque vai modelar o corpo dela e até mesmo em relação à altura dela, porque quem é muito baixinho, a saia longa termina achatando a pessoa. Claro que às vezes você vai falar, mas essa cliente ela vai ser madrinha, não tem como, ela vai ter que usar longo. Ok, então presta bem atenção, se essa sua cliente for muito baixinha, cheinha e ela tiver que usar uma saia longa, tenta fazer uma saia mais reta, como eu tô falando, um evasê mais solto, tá? Ou uma godê uma meia godê, enfim, que eu vou estar falando nos vídeos mais à frente. E nessa parte de cima, você tem que lembrar do seguinte: esse decote aqui, ó, pra ela,
Tem que ser um decote mais V, tem que ser alguma coisa que deixe essa parte do colo dela aqui, ó, mais à mostra. Pra quê? Pra poder dar uma afinada. Porque senão, se ela ficar toda fechada aqui ou com uma renda muito pesada, o que vai acontecer? Ela vai ficar desse tamaninho, entendeu? Por quê? Porque a saia já é longa, você já tem uma linha horizontal que tá no meio da cintura, ela já tem muito busto, é baixinha, então isso tudo vai contribuir para achatar ela. Então fiquem atentas nessas dicas, tá bom? Então, meninas, ó, o tecido tá aqui, esse tecido tá com 2 metros, que é para vocês conseguirem ver o que eu tô fazendo, ó. Eu peguei aqui, ele tá aqui normal dobrado, eu vou pegar essa ponta e passar pra cá, ok? Ó, passei essa ponta pra cá, ó, pronto. Passei a ponta pra cá. Então, nós medimos aqui, ó, tá dando 1,10. A gente vai tirar o quê? Aquele 11, né? Ó, eu marquei aqui pra vocês verem. Tirei aquele 11 aqui, ó. Senão não dá pra ver, ó. Aqui eu tirei aquele 11. O que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui já, tá? E aqui, como é que vai ficar minha saia? Ela vai ter que ficar com esse comprimento. Qual foi o comprimento que sobrou? Vamos ver aqui. 98. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Ela tá aqui, eu vou dobrar mais uma vez. Só que para eu saber dessa medida aqui, ó, eu vou dobrar aqui novamente. Se você não quiser fazer essa quantidade de dobras que eu tô fazendo, você já sabe que aqui tá dando 98, você vai pôr aqui na pontinha e você vai vir fazendo assim, ó, marcando 98, ok? Como eu já tenho noção, ó, você pode vir aqui, marca aqui, ó, aí marca aqui e marca aqui, ó, que aqui já tem 98. Então, você sabe que quando você cortar aqui, ó, vai dar aquela meia lua. Então, você tem opção ou de vir marcando, ou de pegar, ó, ponta com ponta. Se mais uma vez a gente tivesse dobrado, olha aqui, ia ficar ponta com ponta. Então, aqui, ó, saiu, vamos lá, ó, uma saia, uma parte, tá vendo aqui, ó? Aí você vem aqui e vai medir a cintura, ó, mediu a cintura aqui. Então, quando você tem um comprimento maior, que seria 3 metros ou 2,50, né, você consegue fazer uma saia maior, porque você tem que lembrar que a saia, ela tem que ter o quê? O comprimento da pessoa e mais o salto que ela vai estar usando. Você tem que perguntar para essa cliente qual o salto que você vai usar nesse dia, para você saber qual é a medida que você vai colocar um pouquinho a mais para você cortar. E fora aqui no godê, você precisa cortar sempre um pouco a mais, porque na hora que você vai fazer a bainha dá toda a diferença, porque geralmente as pessoas escolhem a saia godê com tecidos muito molinhos, e esses tecidos na hora que a gente vai cortar faz toda a diferença na bainha, tá? Então por isso que tem que ser um valor maior. Então, você fez a saia, olha aqui. Só que, meninas, quando a gente pega para fazer uma saia, olha o que eu vou dizer agora para vocês. Eu usei esse pique. E essa divisão que foi 6,28. Então, o que acontece? Você fez a frente da saia. Aqui foi 2 metros de tecido com um comprimento de 98 centímetros e essa cintura ela tem o que? 70 centímetros. Então, a gente fez a frente, agora a gente precisa fazer as costas. Então, esse é um tipo de saia que ele vai ter a costura nas laterais e vai ter uma costura no meio, que é o meio das costas, ok? Quando você faz uma godê,
uma godê longa, não adianta, ela termina sendo. Por quê que ela tem que ter essa emenda, essa costura? Porque a gente está falando de uma saia longa e a gente não consegue ter um tecido que ele tenha de largura mais do que 1,40, né? Se a gente tivesse um tecido normal, como o voal, que ele tem mais de 1,40 na largura dele, estaria ótimo, mas não tem. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou deixar essa saia aqui que tá pronta, a metade dela. O que você precisaria? Você precisaria de mais 2 metros de tecido para ficar cortando o quê? O outro lado das costas, entendeu? Então, olha como gasta tecido. Eu vou deixar essa saia pronta, porque o próximo vídeo que a gente vai fazer vai ser sobre saia godê também, mas a gente vai falar sobre aquelas outros modelos que tem de saia godê. Então a gente vai estar cortando, vai estar fazendo molde, explicando qual é a divisão que você precisa para fazer na sua cintura, ok? Então vamos lá. Aqui, ó, como vocês viram, ela já tá toda godê. Esse godê total, ele deixa esses gomos. Ele deixa os gomos, prestem bem atenção, ele deixa os gomos e deixa a cintura reta. Então se você for colocar um cós aqui, essa cintura daqui, ó, ela vai estar retinha. Depois a gente vai estar falando, como a gente vai estar falando sobre as variações das saias godê, a gente vai estar comentando e mostrando como que vai ser uma saia godê duplo, que é mega grande. Então assim, essa daqui, a diferença para o godê duplo é exatamente essa, porque o godê duplo, quando você pega para colocar o cós aqui, ela tá toda franzidinha aqui, ela fica bem mais juntinha. Por quê? Pela quantidade de tecido que ela tem. E os gomos, ó, a quantidade de gomo dela é muito maior. Eu vou chegar um pouquinho para trás para vocês conseguirem ver. Olha aqui, ó. Essa aqui, ó, é o godê total. Então você cortou, não é o meio godê, tá, gente? Porque o meio godê, ele não consegue ficar com essa quantidade de gomo na frente, ok? Então depois a gente vai fazer um vídeo e vai estar mostrando também a diferença. Então, meninas, eu coloquei a saia bem no manequim, na cintura, e ela tá arrastando bem no chão. O que eu vou estar falando é em relação à questão da bainha que a gente estava dizendo. Em relação ao quando o tecido é mais firme, lembra que eu falei? Você pode colocar e fazer a bainha na mesa, no chão, onde você quiser, porque é tranquilo. Quando você está lidando com um tecido como uma musseline de seda, que é muito escorregadio e muito mole, é mais difícil. Então, qual é a dica? Se você tiver um manequim e você tenta colocar essa cintura do seu cliente para ser a cintura do seu manequim. Depois que você colocou, você vai medir qual foi a altura que ela escolheu da saia. Se ela já tiver com salto ou sem salto. Colocando, você vai fazer a bainha exatamente aqui, ó, no chão. Entendeu? Ó, tá vendo aqui? Aqui tá sobrando. Então você vai vir com a tesoura no chão, a saia estando certinha aqui, ó, meninas. Você tem que colocar ela com alfinete de forma que ela fique toda perfeitinha nessa cintura. Ela não pode ter nenhuma outra, não pode escapulir daqui da cintura, tá? Então você vai vir aqui com a tesoura, você vai acertar ela todinha aqui. Ou se você não tiver com aquele manequim, você vai vestir na sua cliente. Você só vai deixar para fazer a bainha quando ela vestir. E realmente, pede para ela, se ela for usar com sapatilha ou se ela for usar com salto, pede para ela vir, veste. Ela levanta bem essa parte aqui do ombro, junta as pernas, tá? Assim. E aí, dali, você corta. Pega a tesoura ou alfinete, se você não sentir muito segura. Se você não sentir segura, pega o alfinete e vai dobrando em volta. Mas eu já tô acostumada, então eu já vou pegando a tesoura e vou cortando. Por quê? Quando você cortar, você corta deixando já 1 centímetrozinho, que é para você fazer essa bainha, tá? Então lembra disso. Você pode fazer ele na cintura ou assim. Por quê? Dessa forma, ou na cliente ou no manequim, com tecido escorregadio, é a forma mais fácil de você fazer uma bainha numa saia godê e ficar perfeita. E ela não ficar torta, ok? Lembrem, meninas, em relação às medidas
dos tecidos. Quando a gente fala 2 metros, 3 metros de tecido, tudo depende muito do comprimento e da cintura que você tem. Então, por exemplo, numa cintura daquela de 70 centímetros, se você pegar pelo menos 2 metros de tecido, você consegue fazer uma saia com pelo menos 98 centímetros de comprimento. Mas se você tiver uma cintura maior ou você quiser um comprimento maior por causa do salto que às vezes o cliente pode estar querendo usar, então você vai precisar de mais tecido. E lembre que quando a gente fala essa medida, a gente está falando de só uma parte. Se é 2 metros, é 2 metros só para a parte da frente, porque o godê total você tem que cortar ele em 2 partes, a parte da frente e a parte de trás. Ok? Então 2 metros seria só para a parte da frente, mais 2 metros da parte de trás. Exatamente. Tem gente que fala que esse godê total seria um godê duplo. Mais ou menos. Mas enfim, é um godê que realmente gasta bastante tecido, tá bom? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, deixa nos comentários. Não se esquece de se inscrever, curtir, ativar o sininho.